sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28. Eu não acho uma canga, uma figura de uma canga, de um jugo, coloca aqui para mim. Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vamos aprender. Vamos ler a partir do versículo 25, algumas coisas importantes que tem nesse texto aqui. Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vemos esse na vida, mas esse texto ele fala com todos nós, não importa se já aceitamos a Jesus, esse texto continua falando com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Qual é o nosso tema essa noite? Estamos presos e não livres. Amém? Repita com fixar na sua mente. Estamos presos e não livres. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que nos prende. Não é o Evangelho que nos liberta, no sentido de deixar eu livre para viver do jeito que eu quiser, feito uma besta fera. Não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que prende. O que ele diz aí no versículo 28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? Ele está tirando um jugo e colocando o outro. Você está preso do mesmo jeitinho. A diferença aqui é que o dele não é pesado. Não é fardo pesado. Não é fardo que nos deixa parar, mas é fardo leve e suave, porque ele aliviou a carga. Nós vamos entender. Isso aí é o jugo, isso aí é a canga que colocava no animal para ele fazer trabalho forçado. Então Jesus fala: você que está cansado, você que está oprimido, venha a mim. Venha que eu vou tirar esse fardo, essa canga, esse jugo pesado, e vou colocar um mais leve em você. Então o que é o jugo? O jugo é um instrumento que era colocado no animal de carga para ele fazer trabalho forçado, para ele arar a terra, para ele puxar o arador lá, que naquela época não é as máquinas que temos hoje, modernas. Era um rastilho que, vê se acha aí como que era. E ele fincava na terra, o animal tinha que vir rasgando a terra para o agricultor preparar a terra para fazer o plantio. Quem é aqui do interior sabe o que é que eu estou falando aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Então, para o animal era um serviço cansativo. Para o animal era um serviço pesado. E aí Jesus pega essa metáfora aqui, abre em Mateus capítulo 23, que vocês vão entender qual é o jugo que ele está falando aqui. Aí Jesus pega essa metáfora, aplica ao ser humano. O que diz Mateus capítulo 23, versículo 4? Ou seja, vocês colocam tantas obrigações, vocês colocam tantas tradições em cima do povo, que o povo não consegue carregar, nem eles mesmos
consegue carregar. Então o que Jesus está falando aqui, e ele já está, e Mateus está descrevendo aquilo que ele já havia constatado, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vêm de uma religiosidade de fardo pesado, de observância pesada, de leis pesada, como meio de salvação. E nada que eu possa fazer, eu possa contribuir 1 milímetro na minha salvação. Então o jugo que Jesus fala aqui é um jugo pesado. Por quê? Porque eles estavam colocando a observância da lei como meio de salvação. Qual lei? Para os irmãos terem uma ideia, nós temos lá os 10 mandamentos, que a partir daquilo ali virou 613 preceitos que um judeu tinha que observar para se considerar justo diante de Deus. Alguém consegue se considerar ou ser justo diante de Deus pela força do braço? Não. Então Jesus está dizendo: vocês colocaram esse jugo, vocês colocaram essa canga pesada neles aí, que nem eles estão conseguindo carregar, porque como é que vai observar 613 preceitos como meio de salvação? O que diz Tiago sobre a lei? Se você tropeçar em um item só, o que acontece? Você descumpre todo o restante. Então como é que vocês vão achar salvação? Como é que vocês vão achar libertação? Tendo a lei como meio de salvação, tendo os preceitos como meio de salvação. Isso se torna um fardo pesado. Então venha para cá que eu vou tirar esse jugo, eu vou tirar essa canga e vou colocar um fardo suave. Aí, é mais ou menos isso aí, que não sei se está dando para os irmãos ver. Deixa eu apagar aqui, para os irmãos conseguem ver melhor. Olha lá, o animal arrastando, olha lá a canga lá na frente, o rato, não sei como é que a gente chama esse troço aqui, é rastinho, sei lá o que é. Eu sei que ele tem umas lanças, finca na terra, e o animal tem que vir puxando, rasgando, para preparar o arador, preparar a terra, para o agricultor jogar a semente lá para poder plantar. O animal, quando terminar isso daqui, o animal estava exausto. É essa visão que vocês estão exaustos. Jugo, canga, significa trabalho pesado, trabalho cansativo. Vocês estão extremamente exaustos e cansados, porque vocês estão tentando achar salvação por meio de suas obras, por meio de seus feitos. Vocês não vão conseguir. Fardo pesado pelos preceitos colocados. Abra lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Capítulo 15 complementa capítulo 23, onde Cristo dá uma reprimenda forte para os escribas e fariseus. O que diz aí? Mateus capítulo 15, versículo 1 a 3. Vocês vão entender o que Jesus está falando aqui no versículo 28. Amém? Alguém lê, por favor. Então chegaram a Jesus os fariseus e escribas vindos de Jerusalém, e lhes perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição? Calma lá, irmãos. Eles não estão acusando os discípulos de transgredir a lei. Eles não estão acusando os discípulos de transgredir a palavra. Eles estão acusando os discípulos do quê? Olha a Bíblia. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Ele está acusando os fariseus aí, os escribas, pela tradição deles e não em relação à palavra. Porque os preceitos, as tradições passou a ter mais valor do que a própria palavra. Então ele chega mais aos seus discípulos, não é que eles estão falando da paz, eles estão quebrando os preceitos não da lei, mas as tradições de quem? Dos anciãos. As interpretações tortas que os anciãos fizeram da lei. É isso que eles estão quebrando. Continua. Pois não lavam as mãos com Olha aí, irmão, olha aí a tradição aí. Qual é a tradição que eles estão quebrando? De não lavar as mãos como antes de comer.
comer. Mas isso aqui, irmão, lavar a mão aí era um rito. Era um rito. Tinha toda uma forma para lavar a mão. Não é que nem você faz, mete a mãozona lá debaixo da torneira e lava a mão lá de qualquer. Não. Aqui tinha um rito. A água que era para lavar as mãos era medida. O tanto de água era metade de uma casca de um ovo. Que ele tinha que pegar aquela água no tamanho de uma casca de uma metade da casca de um ovo, derramar pelo pulso aqui e lavar toda a mão. Então, vocês estão acusando eles de quebrar a tradição dos anciãos. Mas aonde que está na Bíblia? Onde é que está no texto essa tradição? Aonde que está na Bíblia esse costume? Aonde que está na Bíblia preceito que Deus vai regular o tanto de água e como você tem que lavar a mão? Não tem, não existe. Então, vocês estão acusando eles de quebrar a tradição e não a lei. Continua. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha o que Jesus está acusando. Vocês colocaram a tradição de vocês maior do que a lei. Vocês colocaram o costume de vocês maior do que a palavra. É esses crentes doidos, maluco, que não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não conhece Bíblia, dá mais valor a visões, revelações, essa loucura toda, mas não acredita na palavra de Deus. E coisas que vão confrontar e vão contradizer a Bíblia. Aí o retardado diz na sua cara: não se mete, que isso é mistério entre mim e Deus. Mas aonde é que Deus vai fazer uma coisa que transgride a sua própria palavra, meus irmãos? É a mesma coisa. Quando eu coloco qualquer coisa acima da palavra de Deus, eu estou transgredindo a palavra de Deus. Estou colocando isso como maior do que a própria palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós somos chamados para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Toda experiência espiritual que eu tiver, ela tem que estar embasada onde? Na minha mente? No que eu acho? No que eu penso? No que eu quero? Aonde? Na palavra. Nenhuma experiência espiritual pode contradizer a palavra. Quer que eu dê um exemplo claro? Aonde está na Bíblia escrito essa loucura desses crentes sem juízo, sem miolo, que fica pulando, rodando, deitando, caindo na Bíblia? Aonde é que está? Me diz. Vocês já viram os discípulos fazer isso? No dia de Pentecostes, saiu todo mundo lá rolando, pulando que nem macaco, rolando pelo chão, feito cobra. Está lá escrito isso aí. Porque isso aí não é poder de Deus, irmão. Nós vamos sair de histeria, de loucura, de coisa de crente doido, sem juízo na mente. Porque o crente que tem juízo, qual é o culto dele? É o culto racional. É o culto que Paulo diz em Efésios capítulo 6, ele tem cânticos espirituais, ele tem louvor, tem profecias, tem revelações, mas tudo pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu dei refresco para vocês 2 domingos, que eu fiquei sem pregar, hoje eu estou pregando. Amém? Amém. Então, meu irmão, olha o que Jesus está dizendo. É esse jugo que ele está falando aqui em 11:28. Vocês estão cansados disso. Vocês estão cansados dessas tradições loucas que não estão levando vocês a ter comunhão com Deus e nem servir a Deus. Continua. Acho que até aí só, né? Só o versículo 3. Pronto. Então a gente entendeu. Qual é o fardo pesado? É esse monte de tradição, esse monte de loucura que o povo inventa para colocar em cima do povo. Eu vou dizer a vocês uma coisa agora. Sabe qual que é a loucura do momento? A loucura do momento agora é pegar a coisa do judaísmo e colocar dentro das igrejas. É candelabro, é kippá, é talite. Isso é loucura, irmão. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Gentios servem e louvam o Senhor. Não precisa de tradição judaica. Não é um pano que vai me fazer ser espiritual. Não é um kippá na minha cabeça que vai fazer isso. Não é a guarda do sábado que vai fazer espiritual. O que me vai fazer
espiritual é eu ter comunhão com Deus e com os meus irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Porque também não tem como você dizer que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o seu irmão. Amém? Amém. Então é desse fardo que está dizendo, eu vou livrar você desses negócios. Então Cristo tira o fardo e coloca o fardo dele que é leve. Porque é em Cristo que nós somos salvos. Nós não dependemos de busca humana para nos salvar diante dele. Amém, meus irmãos? Ele nos aceitou. E eu não precisei fazer nada. Eu só precisei falar, eu aceito Jesus hoje, em nome de Jesus. Estamos aqui até hoje para a glória de Deus. Amém. Não é usos e costumes da luz divina que lhe salva. Não. O que lhe salva é a sua fé, a sua obediência, a sua comunhão com os seus irmãos. É isso que nos salva. É o Cristo que nos salva. É o Cristo que nos deu a salvação nele. E nossa obediência a Ele, nossa fé a Ele, nossa comunhão com Ele e nossa comunhão com os irmãos, é aí que está a nossa esperança em Cristo Jesus. Se andamos como andamos aqui na luz divina, é porque achamos um acordo, dizemos, essa é a melhor maneira de andarmos diante do Senhor. E aquele que tem Cristo na vida sabe como se portar diante dele. Amém, meus irmãos? Não precisa ninguém dizer como é que você deve andar ou deixar de andar. O que é jugo? Jugo significa obrigação e sujeição. Porque quando você está debaixo de jugo, você está sob sujeição e obrigação. Jesus está dizendo, eu vou tirar o fardo de obrigação, eu vou tirar o fardo de sujeição que é pesado, porque tudo que o homem faz é pesado, tudo que o homem mete a mão, ele pesa a mão, mas está dizendo, mas vocês não vão ficar livres não, vocês vão continuar sobre obrigação e sujeição em Cristo Jesus. Isso aqui é para tombar esse evangelho frajuto que estão pregando. Eles estão dizendo que o evangelho é o evangelho do amor. Aonde tem o amor, não tem obrigação. Como não? Como não? Então quer dizer, um homem e uma mulher casa, mas é o amor, né? Se o amor tudo pode, então o homem pode ter 10 mulheres e a mulher pode ter 10 homens. Não é o amor? Não é o amor, sim ou não? Se é o evangelho do amor que você pode tudo, então nas suas relações também, ou não? É claro que não, irmão. Não existe essa história de não, o evangelho não é de obrigação. Nós vamos ver já pela palavra. Ele já está dizendo. Quando está dizendo, eu estou tirando o fardo, eu estou tirando o jugo, a tradição deles do ombro de vocês, só que eu estou colocando o meu, porque o meu é suave, o meu é leve, o meu refrigera a alma de vocês, mas você continua sob obrigação e sujeição em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, não é esse evangelho do amor que estão dizendo por aí, que é o evangelho que não te obriga, que é o evangelho que não te impõe nada, porque essa é a ideia, não, o evangelho é do amor. Se é o amor não pode impor. Como é que não pode impor? O amor tem que impor, porque se o amor não impor, vai virar libertinagem. Calcula, irmão. Irmão, o que nós somos? Qual é a nossa natureza? Quem me ajuda? Hã? Abre em Jeremias capítulo 17, versículo 9, para tu ver quem você é. E depois outro já abre Mateus capítulo 12, verso 34. Cada um abre um. Mateus 12, 34. Outro abre Mateus 7, 11. Outro abre Mateus 5, 28. Primeiro texto, Jeremias 17, 9. Segundo texto, Mateus 12, 34. Terceiro texto, Mateus 7, 11. Quarto texto, Mateus 5, 28. Primeiro texto, Jeremias 17, 9. O que é que diz? Enganoso é o coração, mas de todas as coisas e perverso, quem o poderá conhecer? Irmão, olha que a palavra de Deus está dizendo que é você. É que o homem quer viver. Não, eu sou bom. Aonde que nós somos bons, meu Deus do céu? Diz que nós somos perverso. Irmão, se Jesus nos deixar a nossa perversidade, vindo o evangelho do amor,
Diz a Bíblia que nós somos perversos. Segundo texto, Mateus 12:34. Raça de víbora, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Como é que pode sair coisa boa de um coração mau, de um coração perverso? O que foi que aconteceu com nós para sair coisa boa da nossa boca? O que foi que aconteceu? Segundo Davi, o que aconteceu? Me ajuda, meus irmãos. Ele tirou ele da onde? Nos tirou da onde? De um charco, de lodo, do monturo. Nos colocou em um lugar limpo e colocou o que na nossa boca? Um cântico novo. Porque o Espírito entrou em nós. O Espírito entrou em nossa vida e está controlando essa maldade que há em nós. Porque se o Espírito sair, nós temos vazão. Mesmo o Espírito controlando de vez em quando, ainda escapa alguma coisinha má da gente. Sim ou não? Sim. Imagine se o Espírito sai. A gente vira o Satanás, meus irmãos. A gente vira anjinho, porque nós estamos em Cristo e o Espírito está em nós, controlando isso que nós estamos vendo pela palavra. Não é nem o pastor que está dizendo, é a palavra que está dizendo o que nós somos em natureza. Outro texto, Mateus 7:11. Vamos, meus irmãos, deixa aberto já em Mateus 7:11, depois o último 5:28. Se vós, pois, sendo maus... Olha, irmão, quem está dizendo que nós somos maus? Quem está dizendo que nós somos maus? Cristo. Quem? Cristo. Vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus que é bom. Então nós somos isso, irmão, não podemos negar isso. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque é do coração que sai todos os desígnios maus. Irmão, se você ler na sua casa, não aqui, mas lá na sua casa, com calma, com tempo, abra em Romanos capítulo 7. Paulo vai dizer: eu vivo lutando comigo mesmo. Eu vivo lutando todo dia comigo mesmo. O bem que eu não quero fazer, eu tenho que lutar para fazer. E o mal eu consigo fazer. Há uma luta em nós, travada todo santo dia, entre fazer o bem e fazer o mal. Aqueles que estão dominados pelo Espírito, ele vai fazer o bem em nome de Jesus. Mas ele vai fazer o bem porque ele está dominado pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, querido, não existe essa história de que o Evangelho é só amor. Não existe essa história de que no Evangelho não tem obrigação, de que não tem sujeição. Tem que ter obrigação, tem que ter sujeição, porque nós somos maus por natureza. E se Cristo largar cada um de nós, irmãos, nós vamos fazer miséria no Evangelho, como já estão fazendo aí. E nós estamos vendo todo dia o povo aprontando diante do Evangelho de Jesus Cristo, porque não são dominados pelo Espírito. Estão nessa ladainha do Evangelho do amor, que não tem obrigação, que não tem nada, e estão vivendo de qualquer jeito. Mas Jesus disse que Ele tirou a carga, Ele tirou a canga, Ele tirou o fardo e colocou o jugo dele, que é leve e suave, e hoje nos dá essa graça de podermos servir a Cristo em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, não dá para deixar ir nessa ideia desse Evangelho, que o amor não impõe e nem tem regras. Ora, querido, se você abrir em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, o que Jesus coloca lá? Ele vai colocar regras para aquele que quer viver o Evangelho. Como é que o Evangelho não tem regra, meu Deus do céu? Mateus, que é o Sermão do Monte, até o capítulo 7, ele está colocando regra. Ele está dizendo: se você fizer isso aqui, você tem que ser isso aqui, você tem que andar assim, você tem que viver assim. Isso é
fardo foi aliviado, mas nós continuamos sendo servo. E quem é servo tem o que, irmão? Quem é servo tem o que? Vamos, igreja, vocês estão comigo? Quem é servo tem o que? Quem é servo tem o Senhor. Amém? Amém. Ora, a matemática é fácil. Se eu sou servo, tem que ter um Senhor. Não existe servo sem Senhor. Só existe servo tendo um Senhor. Se tem um Senhor, logo ele tem regras e ele tem obrigação que ele impõe para mim e para você. Amém, meus queridos? Amém. Então tira esse evangelho do amor, esse evangelho frouxo que estão colocando por aí. Não, é que é evangelho do amor. Evangelho do amor, você pode ficar tranquilo. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Jesus manda ninguém para o inferno, sim ou não? Vamos ver já. Vamos chegar. Então você pega lá Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, ele está impondo regras no evangelho de amor, que tem obrigações e sujeições em nome de Jesus. Não, mas o evangelho do amor não tem obrigação. Você faz se você quiser. Depois que você aceitou Jesus, está liberado. Você pode fazer o que você quiser. Irmão, Mateus capítulo 16, versículo 27. Vamos ver se tem obrigação ou não. 16, 27. Mateus capítulo 16, versículo 24. Olha aí, dá uma olhadinha aí. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém Presta atenção. Até aí é convite. Se alguém quer vir após mim, Aí, segura. Até aí é convite. Até aí é convite. Se você quiser vir, ele não está dizendo venha. Não. Ele está fazendo um convite. Se você quiser vir, você vem. Se você não quiser vir, você continua nesse caminho seu aí que você vai para o lugar certinho. Mas se você quiser vir, continua. se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira obrigação. Qual é a primeira obrigação que nós temos? Negar-nos a nós mesmos. Negar a nós mesmos. Porque não dá para servir o evangelho se não negar. É uma obrigação, uma regra e uma ordem que está imposta para mim e para você. Isso aqui agora não é mais opcional, tá, irmãos? A partir do momento que você diz eu quero Jesus, saiu da esfera do convite e agora vem para regras e obrigações que você tem que cumprir se você quiser entrar lá na glória celeste. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você quiser vir, morra. Negue-se. Segundo, Tome a sua cruz. segunda ordem, segunda regra, segura. Segunda ordem, segunda obrigação. Tome a sua cruz. Tomar a cruz aqui, já expliquei a vocês. Tomar a cruz aqui é tomar a vontade de Deus sobre sua vida e segui-lo até o fim. O que foi que Ele te chamou para fazer? O que foi que Ele colocou no seu coração para você fazer? Isso é sua cruz. É tomar a vontade dele sobre sua vida e fazer até o fim. Ele me chamou há 31 anos. Eu estou há 26 anos militando nesse negócio. Há 26 anos pregando e ensinando a palavra. Eu fui chamado para isso. Eu sou preso a isso. Eu tenho obrigação de fazer isso. Porque eu fui chamado e eu tenho essa obrigação. Eu tomei a cruz. Eu me nego. E agora eu tomei a vontade dele sobre minha vida. Qual é a vontade dele? Que eu abra minha boca, pregue a palavra, ensine a palavra. Se gostar, gostou. Se não gostar, come cru. Mas é assim que eu fui chamado. Amém, meus irmãos? Para falar a palavra da verdade para quem quer ir morar no céu. Agora, quem quiser ir para outro lado de lá, tem muitas igrejas pregando, ensinando, para no final da estrada, em vez de você ir para a glória, você vai descer para junto lá do cidadão que está lá, que nem lá embaixo não está, está aqui em cima ainda, mas também vai para lá também. Amém, meus irmãos? Amém. Então ele está dando obrigações e regras que eu tenho que seguir. Continua. Tome a sua cruz e siga-me.
Seguir a quem? Jesus. Não é seguir pastor, não é seguir cantor, não é seguir irmão. Não, é seguir a Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso alvo de espiritualidade. Amém, meus irmãos? Crente da luz divina não tem um pastor da sua igreja como alvo de espiritualidade. Tem quem? Jesus. Tem Cristo como alvo de espiritualidade. Ele é o seu alvo. Ele é o seu objetivo. Pastor Luiz Arthur não tem discípulo. Eu faço discípulo para Jesus, mas eu não tenho discípulo. Quem tem discípulo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. É para seguir Ele, é para ouvir Ele, é para obedecer Ele, é para fazer a vontade dEle. Não é para fazer a vontade de homem. Não é para seguir homem. É para seguir o Rei da Glória. Ao homem que Ele coloca, se você tiver juízo, você ouve. Amém, meus irmãos? Amém. Porque é isso que nós somos. Nós somos o arauto do Rei, que falamos e apregoamos. Quem tiver juízo, obedece e ouve o que os arautos do Rei diz a cada dia quando sobe nesse púlpito. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o Evangelho, ele tem regras sim. Ele tem obrigações sim, que eu tenho que seguir, que eu tenho que fazer, se eu quiser morar na glória celeste. Sai desse evangelhozinho xoxo, frajudo. Não, o evangelho é amor, irmão. Aqui não tem radicalidade, aqui nós não somos radicais. Aqui nós somos aqui leve, suave. Nós encaramos a vida com leveza, irmão. O inferno está cheio de gente que está encarando a vida com leveza. O inferno está cheio de gente que está vivendo esse evangelho morno, esse evangelho que não impõe radicalidade. O evangelho é radical. Ou você segue. Quantos caminhos nós temos? Jesus falou: quantos caminhos nós temos? 2. Um é da porta larga, é do evangelho do amor. Da porta larga é do evangelho do amor. Não, vem para cá. Aqui nós somos light. Aqui nós não falamos de inferno. Aqui nós não falamos de pecado. Nós não falamos de santificação. Aqui a pregação do nosso evangelho é uma pregação humanista, uma pregação existencialista. Aqui nós nos preocupamos com o ser humano. Irmão, a primeira preocupação de um pastor com um crente é com a alma dele, em segundo lugar, com o corpo dele. Amém, meus irmãos? Amém. Porque não adianta eu tratar do corpo de vocês e perder a alma de vocês. Não adianta eu pregar o evangelhozinho xoxo, morno, ensinando vocês a ver na terra e não ensinar vocês a ir para o céu. O evangelho é radical. É uma cisão que você tem que fazer. Ou você serve o evangelho como ele tem que ser servido, ou você continua no caminho largo. É uma opção sua. Mas se você quiser seguir o evangelho radical, o evangelho que nos leva para o céu, então nós vamos andar naquilo que diz a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, querido, o evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho que tem regras, que tem obrigação, só que tem um detalhe. Tudo que nós fazemos, nós não fazemos para alcançar a salvação, porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Aí está a suavidade do jugo, aí está a suavidade do fardo, porque hoje nós fazemos tudo porque já somos salvos em Cristo Jesus. Ninguém faz nada aqui para alcançar a salvação. Isso você já alcançou em Cristo Jesus. Amém? E Ele nos dá o seu Santo Espírito para fazer aquilo que sozinho nós não conseguimos fazer. Se você vive o Evangelho hoje, dê graças a Deus, porque o Espírito está dentro de você, lhe habilitando, lhe qualificando, lhe capacitando para você viver a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o que é o jugo de Jesus?
Abre Mateus 10, 24. Primeiro, o jugo de Jesus é ser servo para servir. Não é porque lá foi tirado um jugo e colocado outro que eu não sou mais servo. Eu continuo sendo servo. Quem lê? Mateus capítulo 10, versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre. Pera. Olha Jesus dizendo: o discípulo não é maior que o mestre não é maior que o discípulo, porque o discípulo continua sendo servo. Jesus diz: não vos chamamos mais de amigo. Está lá no Evangelho de João, é pequenininho, chega em casa e lê tudinho, você vai achar que eu estou falando. Não vos chamamos mais de amigo, mas não vos chamamos mais de servo, mas vos chamamos de amigo. Mas irmão, não confunda a amizade de Cristo que Ele tem conosco com libertinagem. Ele é nosso amigo e nós somos amigos dele, mas continuamos sendo servo e Ele continua sendo o nosso Senhor. Continua. Nem o servo mais do que o seu Senhor. O jugo de Jesus é leve, porque Ele nos faz ser servo para servir e não coloca carga pesada sobre nós. Porque, irmão, esta palavra aqui, hoje você escuta ela, você ouve ela, você vive ela, porque tem dentro de você um Espírito Santo que faz você ouvir, entender, compreender e viver, porque você já é salvo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Todos aqueles que saem desta relação com Cristo e tentam viver a palavra pela força do braço, está voltando a colocar um jugo, um fardo pesado sobre sua vida. Amém? Amém. Irmão, eu vesti um terno, para mim não é peso nenhum, não é fardo nenhum. Para mim é um prazer, para mim é uma alegria. Eu me acho até mais bonito assim, acho que eu fico até mais apresentável. Vim para a igreja às terças, vim para a igreja às quintas. Irmão, vocês estão no céu aqui na luz divina, minha gente. Vocês estão no céu aqui. Porque aqui, Mauro sabe disso, Raquel sabe disso, eu acho que não sei se lembram. Mas aqui nós tínhamos culto de domingo a domingo. Não era assim, Mauro? Era de domingo a domingo. Nós aqui todo, e ninguém ficava com historinha não. Não, tem que ter sábado livre, tem que ter um dia livre para descansar. Não, aqui era nós colocar para rachar. Era de domingo a domingo nós estávamos aqui. Era no culto, era orando, era pregando, era buscando, era se colocando de Deus, mas nós estávamos aqui. Por quê? Para nós era uma alegria, uma satisfação. Então vinha o culto a terça-feira, quinta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. Irmão, que peso é esse? Que fardo é esse? Você tem que andar 50 quilômetros para chegar até a luz divina. Você tem que andar de jegue para vir até a luz divina. Antigamente aqui a gente contava aqui na nossa igreja, nós contávamos aqui quantos irmãos tinha carro aqui na igreja, na luz divina. Aqui eu acho que na época, eu nem me lembro, porque eu me lembro que acho que eram os 3 irmãos que tinham carro aqui, ou até menos que isso aí. O resto tudo andava de a pé. Quando nós íamos para as cooperações, não tinha historinha de van não. Ou era na sola, ou era de condução. Mas todo mundo ia feliz, sorrindo, dando glória a Deus e aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Então o que fazemos hoje? Fazemos com prazer, fazemos com alegria, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, para nos dar força, para viver a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Porque Ele já nos salvou em Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, ainda aí, versículo 28 a 31. O jugo de Jesus é suave, porque nós não precisamos servir com medo e com amarras. O que diz aí Mateus 10, 28 a 31? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É o 31. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra, sem vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. O jugo dele é leve, o fardo dele é leve, porque hoje nós podemos servir a Ele sem medo e sem amarras. Paulo diz que nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Quanta gente amarrada, quanta gente embaraçada com as coisas dessa vida, quanta gente sem força para servir a Jesus, porque se deixaram amarrar, porque se deixaram embaraçar pelas coisas da vida. Hoje não tem nem força mais de entrar nessa igreja aqui, porque estão amarrados. Estava conversando com o diácono Mauro esses dias, de pessoas que estão amarradas, de pessoas que estão embaraçadas com as coisas desta vida, e hoje já não conseguem nem mais cultuar direito ao Senhor. Hoje já não conseguem nem mais sentir a presença de Deus. O que ele está dizendo? Por que vocês estão se amarrando? Por que vocês estão se embaraçando com as coisas dessa vida? Eu cuido de um passarinho. Será que vocês não valem mais do que um passarinho? É isso que ele está dizendo aí? Será que vocês não valem mais do que um passarinho? Será que eu não sei quantos fios de cabelo tem aí? Ou seja, eu não preciso me amarrar ao extremo com as coisas dessa vida, a ponto de perder o meu foco de servir e glorificar ao Senhor. Irmão, escute o que eu estou falando. Quem se amarrar, se embaraçar com as coisas desta vida, não vai ter força para congregar, não vai ter força para louvar, não vai ter força para vir à igreja, não vai ter força para fazer nada para o Senhor, porque ele se amarrou, se embaraçou com as coisas dessa vida. Olha como Jesus é bom. Ele vem e tira esse fardo de mim, ele vem e tira essa carga de mim, me coloca para servir a Ele sem medo, sem amarra. Mas aí nós temos a habilidade de nos amarrar e depois ficarmos com medo do futuro, sem saber para onde vai a nossa alma. Quantos crentes em nosso meio que está com medo de morrer? Crente que tem medo de morrer é porque não tem certeza da salvação. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui ninguém tem medo de morrer. Quem pode ser um amém bem forte? Amém. Porque sabe a quem serve e para onde vai se Ele lhe chamar. Amém? Por isso que o fardo dele é leve, o jugo dele é leve, porque ele nos vai servir sem medo e sem amarras. Versículo 37 e 39 do mesmo capítulo 10. O que diz aí? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Princípio universal do discípulo de Jesus. Qual que é? O princípio universal do discípulo de Jesus é que a prioridade dele é quem? Cristo. Na sua lista de prioridade está Cristo e mais ninguém. Ele não divide. Ah, não, minha prioridade é Deus, é meu pai, é minha mãe, meu filho, minhas coisas. Não. A prioridade é Ele. Ele é o primeiro e Ele é o último na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Princípio universal. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ninguém está acima, nem do lado, nem embaixo. Ele é o primeiro objetivo na vida do cristão. Amém, meus queridos? Amém. É por isso que o fardo é leve, o jugo é leve. Porque se Ele é o primeiro, como nós acabamos de ler, Ele cuida de nós, de todas as áreas de nossa vida. Amém? Amém. Princípio universal. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o seu plano de vida, irmão. Ele é o seu objetivo de vida. Que a gente vai conversar com os crentes,
Não, mas eu tenho um objetivo de vida, eu tenho meus planos é esse aqui. E tem Deus que eu fico olhando assim, onde entra Deus nessa história? Você não vê Deus entrar em lugar nenhum. Você vê Deus entrar lá longe. Não, quando eu conseguir terminar meus objetivos, meus propósitos, meus planos, aí então eu vou ter um tempo para servir. Deus está em primeiro? Deus está em último. Nem em último Deus está. Deus não está na conta. Na conta está o indivíduo. Não. A Bíblia diz, está em Efésios, vocês vão ler quando chegar em casa também. Nós formulamos os planos. Nós formulamos os projetos. Mas quem executa? Diz Paulo, quem executa é o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode ter os seus planos, você pode ter os seus projetos, você pode correr atrás de tudo isso, mas sabendo que em primeiro lugar está Deus e que a Ele você deve servir em nome de Jesus, para que tua vida vá bem, para que os seus projetos, seus planos sejam executados em nome de Jesus. Amém? Por isso que o jugo dele, o fardo dele é leve e suave, porque ele cuida de nós e nós cuidamos da sua obra em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 1. Estamos presos a ele. Irmão, olha que coisa boa. Nós estamos presos, nós não estamos presos ao diabo, nós não estamos presos a nós mesmos, nós estamos presos nele. O que diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 1? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que Paulo está dizendo aí? Rogo-vos eu, livre do Senhor. É isso que ele está dizendo aí? Prisioneiro. Rogo eu, preso do Senhor. E nós estamos presos a Ele, irmão, para andar segundo a regra de Jesus. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É que todo mundo tem razão e todo mundo tem sua regra. Não, eu ando segundo o meu coração. O que nós acabamos de ver aqui? Que o coração do homem, a alma do homem é perversa. Enganoso. Não, irmão, eu ando segundo o meu coração. Eu ando segundo a minha vontade. Eu ando segundo o meu querer. Paulo está dizendo, eu preso do Senhor, fui chamado para andar, para viver segundo a regra dele, não a nossa. Nós não vivemos do nosso jeito. Nós não andamos do nosso jeito. Nós andamos segundo a regra dele, segundo a palavra dele, segundo o jeito dele, em nome de Jesus, irmãos. Amém, meus queridos? Amém. Nós não somos cachorros sem dono. Nós temos um dono. E o nosso dono é Deus. E andamos segundo a palavra dele, não segundo a nossa cabeça. O problema é que tem muito crente andando segundo a sua cabeça. Irmão, o ministério pastoral está tão difícil hoje, porque nós parecemos cachorro latindo. A gente fala, a gente ensina, a gente explica, aí o danado vem, olha pastor, eu entendo, até o senhor até se esforça para pregar, para ensinar, mas vou dizer uma coisa, eu ando do meu jeito mesmo. Eu ando da minha maneira, eu ando da minha forma, eu ando conforme está na minha cabeça. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 4? Eu, preso do Senhor, fui chamado para andar segundo a regra, segundo a palavra dele, não segundo a minha regra. Amém, meus irmãos? Amém. Quem quer entrar no céu, anda segundo a regra de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Já estou terminando. Estamos presos a Ele para trabalhar de forma contínua para Ele. O que diz aí? Filipenses 3,12. Que achou ler? Não que já a tenha alcançado, ou que sejais perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus.
Eu estou preso para trabalhar para Ele. Não que eu já haja alcançado esse alvo, a contínuo. Enquanto eu não alcançar esse alvo, qual é o alvo de Paulo? Ele está com Cristo, ele está com Cristo hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos aqui, nós somos chamados para servir. Foi tirado uma carga, foi tirado um peso, estamos presos a Ele para trabalharmos para Ele de forma contínua. Qual é o lema? Qual é o lema? Qual é o princípio dos crentes da luz divina? Não é para ser uma Ferrari, que a Ferrari você pisa nela, ela em poucos segundos ela vai a 100 km por hora, em segundos. Só que também quando ela bate, ela se esbagaça, não sobra nada, aí não vai andar nunca mais. O lema aqui é Salmo 40. É devagar e sempre. É passada firme, passada segura, servindo a Ele sempre. Não é para começar hoje e parar amanhã. Paulo está dizendo, eu não alcancei o alvo ainda. Por que eu vou parar? Eu vou continuar até eu alcançar o alvo. Tem muitos irmãos que não entenderam isso ainda, irmão. Começa a fazer a obra do Senhor, daqui um pouco para. Eu não vou fazer. Aí começa a arrumar um monte de desculpa, não vou fazer por isso, por aquilo. Não, a Bíblia diz que enquanto nós não alcançarmos o nosso alvo final é o céu de glória com Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Enquanto não alcançarmos esse alvo, nós estamos presos e vamos trabalhar até alcançar esse alvo em Cristo Jesus. Amém? É mais enfático que 13. Leia 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que tinha um prêmio. Diz, olha, eu não vou me prender a nada do passado. Tem crente que gosta de ficar preso no passado, feito um museu. Vive pensando no passado. Irmão, ninguém vive no passado, ou vive. Quem vive de passado é museu. A gente vive aonde? A gente vive no presente. É aqui e agora. Não é passado e não é futuro que se vive. Se vive no presente, aqui e agora. Paulo diz, eu estou deixando tudo que ficou lá para trás. Não interessa o que passei. Mas eu vou continuar prosseguindo para o meu alvo. E o meu alvo é Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. É para fazer. Até quando? Até quando fomos chamados para a glória de Deus. Cada um dos senhores e senhoras que estão aqui dentro, escute o que eu vou dizer. Se não está se movimentando, comece a movimentar esse esqueleto velho aí. Amém, meus irmãos? Amém. Começa a movimentar esse corpo. Começa a se colocar. Mas eu estou muito velhinho, eu não aguento. Aguenta, porque a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, Ele renova as nossas forças. Amém? Amém. Se você se propor a servir a Cristo, Ele vai estar com você em todo o tempo. O corpo não aguenta fazer mais, mas tem coisa que você consegue fazer mesmo com o corpo já não aguentando mais fazer. Mas a saúde já não é mais como era, mas ainda assim você consegue fazer alguma coisa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É para fazer até o fim. Irmão, esse negócio de jubilação, quem inventou foi um homem. Porque os crentes da Bíblia, eles serviam até morrer. Eles serviam até tombar. Você não encontra na Bíblia em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Digo, eu vou jubilar o diácono Zezinho, que já está com quantos anos, Zezinho? Vou jubilar o Zezinho, que já está com 83 anos. Já não. Aonde está na Bíblia que Jesus está jubilando os outros? Ele está mandando a trabalhar. Ele está mandando a fazer a obra de Deus. Até Ele vir, ou até Jesus chamar em nome dEle. Amém, meus irmãos? É para
Estamos em vias de alcançar esse alvo. Quando alcançarmos, sabe o que vai acontecer? Quando nós alcançarmos, ao chegarmos lá no céu, nós vamos chegar lá e vamos ficar numa rede celestial, balançando. Eu quero trabalhar e balançando na rede. Irmão, céu não é lugar de parasita. Céu é lugar de trabalho. Quando você chegar no céu, não vai ter descanso não, meu irmão. Você vai trabalhar eternamente para o Rei, mas vai trabalhar com gozo na alma em Cristo Jesus, amém? Amém. Não vai ser esse trabalho forçado que é aqui. Aqui nós trabalhamos forçado, porque precisamos. Na glória nós vamos trabalhar com prazer, porque estamos lá diante do Rei. Tem irmão que fala assim, tem gente que fala assim, quando eu vou achar quem inventou o trabalho, eu vou matar. Não vai matar, porque quem inventou o trabalho foi Deus. Como é que vai matar? Céu não é lugar de ociosidade, irmão. Céu é lugar de trabalho. Então nem quando nós somos para o céu, nós vamos continuar trabalhando para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Alguns irmãos ficou tristes com essa história. Não, mas eu pensei que lá eu ia ficar lá. Deus trabalha até hoje. Ele está em atividade até os dias de hoje. Nós também, quando para lá vamos ficar em atividade junto com Ele em nome de Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 3, já estou terminando. O que diz aí? Estamos presos para falarmos dele, para que a glória seja dada a Ele. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Olha, irmão, todos vocês que até agora não dizem que está livre. Não, estou livre, não. Eu estou preso. Eu estou preso. Nesse texto aqui está dizendo que nós estamos presos para falarmos da palavra dele, para a glória dele. Irmãos, hoje nós vemos a época dos holofotes. Todo mundo quer dar no holofote. Todo mundo quer brilhar. Todo mundo quer ser visto. Irmão, diz a Bíblia: tudo que tenho, tudo que sou, vem dele e para ele, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Se você canta para ele. Se você ora para ele. Se você prega para ele. Tudo que nós fazemos para a glória dele e não para a nossa glória, em nome de Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus pelos meus 53 anos. E louvo a Deus porque nesses 53 anos eu aprendi a fazer muita coisa. E tudo que eu aprendi a fazer nessa vida, eu uso tudo aqui dentro da igreja. Dificilmente os irmãos me veem pedindo arrego para alguém. Não que eu não possa fazer isso, eu posso fazer isso. Mas se eu sei fazer, eu vou lá e faço. Porque, irmão, não é orgulho meu, é o meu jeito. Eu não gosto de depender de seu ninguém. Dependência é boa só de Deus. Eu gosto de depender de Deus. Quando eu fui estudar teologia, eu fui estudar porque eu me abusei. Porque toda vez que eu tinha que trazer alguém para que eu tinha que ficar com o pires na mão, pedindo para um, pedindo para outro, eu digo, meu Deus, eu vou estudar para eu ter condição de ensinar a palavra que Deus falou. Dependência boa é só de Deus. Tudo que você aprende nessa vida, você pode aplicar na obra do Senhor. Tudo que você imaginar que você aprende lá fora no seu dia a dia, você pode colocar em prática na obra de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas tudo é para a glória dele. Então Paulo diz: eu estou preso para falar da palavra dele e para glorificar o nome dele. Colossenses 4:10, o mesmo livro aí, o mesmo capítulo, versículo 10 agora. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Quem achou ler, por favor? Bota a força aí, Raquel.
Continua. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebemos poderoso acolher. Olha quanta gente presa com Paulo. Irmão, estamos presos para servir em companhia do outro. Você não está preso a Cristo para ilha sozinha. Você não é ilha sozinha. Paulo está deixando bem claro. Eu e meus companheiros estamos presos para servir um com o outro para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É por isso que o fardo dele é leve, por isso que o fardo dele é suave, porque ele nos colocou para servir a ele. Continuamos sendo servos, por isso o tema, estamos presos e não livres. Continuamos sendo servos, continuamos presos a ele. Estamos presos a ele como um princípio universal, de saber que ele é sobre todo e sobre todos. Estamos presos a ele para viver não segundo a nossa regra, mas segundo a regra dele, segundo a palavra dele. Estamos presos a ele para trabalharmos para ele até alcançarmos a eternidade em nome de Jesus. Estamos presos a ele para falarmos da palavra dele, para que a glória seja dele e não nossa em nome de Jesus. Estamos presos a ele para servirmos em companhia um do outro. E aqui eu encerro com vocês, lendo lá no capítulo 11 e o versículo de número 29, aonde Jesus diz assim: 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de quem? Do pastor Luiz? Não. Aprendei de mim. Porque se você aprender de Jesus, ele é manso e humilde de coração. Você vai aprender essas duas qualidades aqui. Você vai aprender a ser manso, você vai aprender a ser humilde de coração, e aí você vai encontrar o que ele diz. Aí você vai encontrar descanso para as vossas almas. Quantos crentes, irmãos, sem descanso? Quanto crente perturbado dentro da igreja? Ô irmão, quando você achar um crente perturbado, você pode ter certeza que ele não aprendeu de Jesus. Porque se ele aprendeu de Jesus, ele é manso e ele é humilde. E quem é manso e quem é humilde, diz a Bíblia, que encontra descanso para as vossas almas. Como é que eu posso aprender de Jesus? Abra em João capítulo 5, versículo 29, aqui nós encerramos. Como é que se aprende sobre Jesus? Quem achou, lê. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você só pode aprender de Jesus, irmão, se você se aplicar ao estudo da palavra de Deus. Não tem outra forma de você aprender a respeito dele. Não tem outra maneira de você aprender a respeito dele. É estudando e meditando na palavra dele que você vai aprender sobre ele. E ninguém vai te enganar, ninguém vai te engabelar com conversa fiada, com evangelhozinho falso, com evangelhozinho fajuto, porque você aprendeu dele e sabe como ele é. Tem muitos crentes que não sabem como Jesus é. Tem muitos crentes que não conhecem Jesus. E crente velho, viu? Velho no sentido de caminhada. Tem crente aí de 40, 50 anos que não conhece Jesus. Não conhece. Porque tem a Bíblia como Rexona, só para andar debaixo do braço. Hoje nem debaixo do braço é mais, né? Tem a Bíblia para andar no bolso. A Bíblia não foi dada para você usar como desodorante, nem colocar no bolso. Ela foi dada para você ler e estudar para não ser enganado. Porque eu posso ser um falso pastor, sim ou não? Sim. E como é que você sabe que eu sou um falso pastor?
Porque o falso pastor não vai dizer. Examinando as escrituras. Você conhece o falso pastor? Porque a Bíblia dá a característica de um falso pastor. Se você não conhecer a Bíblia, você vai seguir o lobo e vai para o inferno junto com o lobo. Amém, meus irmãos? Então, aprender dele, porque ele tirou da minha vida, da sua vida, um jugo e um fardo pesado e colocou um fardo suave em nós. Mas nós continuamos sendo presos e servos deles em nome de Jesus. Amém? As palmas são para Jesus. Sábado tem alguma coisa, irmão? Não tem nada não. Então, domingo pela manhã nós temos oração das 8 às 9, a escola dominical e Santa Ceia em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. Saiba que você está preso a Ele. Eu não vou dizer que Ele está preso a você, porque Ele não está preso a ninguém. Mas nós estamos presos a Ele. E para nós isso é um motivo de alegria estarmos presos em Cristo e não a Satanás. Amém, meus irmãos? Amém.